Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, começando um novo dia, na expectativa de que, de alguma forma, esse nosso encontro matinal seja útil para a sua vida. Você já sabe, eu começo o programa muito grato a você pela companhia, por sua amizade, por podermos estar juntos neste momento, e começo com o desejo sincero de que, de alguma forma, aquilo que aqui trazemos como considerações à luz das Escrituras, possa falar ao seu coração e possa fazer diferença na sua vida. Sempre faço menção aos que aniversariam, porque, é claro, o dia de hoje passa a ser para você um dia especial, marcado por celebrações, por muito carinho, por muitos abraços, é assim o meu desejo. Mas aí segue a nossa oração, para que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, cuide do seu caminhar e guie os seus passos. Você, juntamente com os demais que nos assistem, são nossos convidados para esse momento de reflexão e estudo em torno da Palavra de Deus. No Salmo de número 78, em seu versículo 38, nós lemos o seguinte: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. A Bíblia muito claramente fala da total impossibilidade de comunhão de Deus com o pecado. A Bíblia fala de um Deus que rejeita o pecado, que abomina o pecado. Exatamente porque Deus sabe do prejuízo que o pecado traz para nossas vidas. E porque Deus nos ama, Ele rejeita totalmente aquilo que nos é prejudicial. A Bíblia diz então que Deus não convive com o pecado. Não pode haver, para usar as palavras encontradas no Novo Testamento, não pode haver comunhão entre luz e trevas. E você jamais poderá encontrá-las juntas. Onde há luz, as trevas são absolutamente dissipadas. Entenda então que Deus não pode conviver com o pecado. E é por isso que a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus, nos separam de Deus, comprometem nosso relacionamento com Ele, comprometem nossa comunhão com Ele, nossa intimidade com Ele. Por isso a Bíblia mostra a grande preocupação divina com a realidade do nosso pecado e com o prejuízo trazido sobre nós justamente por conta do rompimento dessa nossa relação com Deus. O que nós entendemos, no entanto, nas Escrituras é que Deus rejeita absolutamente o pecado, mas Deus nos ama de forma extraordinária. E o que a Bíblia conta é justamente o grande projeto de Deus para tornar possível o resgate da sua comunhão conosco, apesar do nosso pecado. O grande projeto de salvação encontrado nas Escrituras é o plano divino de demonstrar o seu amor para conosco e tornar possível esta reaproximação, superando o pecado e seus malefícios sobre nossa vida. O que o salmista diz no versículo que lemos é que, apesar da rejeição divina ao pecado, Deus não deixa que caia sobre nós esta ira e esta rejeição. Deus abomina o pecado, mas Ele nos ama. E é justamente esta a base do plano de salvação encontrado nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, então, entendemos que haveria um projeto de Deus para salvar o homem, libertando-o do pecado. Se é o pecado que afasta o homem de Deus, é o pecado que será atingido. Se o pecado traz escravidão, é preciso encontrar uma forma de libertar o homem. Se o pecado traz condenação, é preciso tirar de sobre os ombros do homem a culpa do pecado, para que este esteja isento da condenação, esteja liberto da condenação. É exatamente isto que Jesus faz. E conforme prometido no Antigo Testamento, o Filho de Deus veio ao mundo exatamente para proporcionar isto. Jesus nos liberta do pecado, e as suas palavras são justamente estas: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos liberta não apenas do domínio do pecado sobre nossas vidas, mas também da culpa dos nossos pecados. E é por isso que Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O pecado que nos manchava foi lavado pelo sangue de Cristo derramado na cruz.
A relação rompida com Deus é restaurada a partir do agir de Cristo em nós. Para usar as palavras do apóstolo Paulo, nós somos justificados, fomos tornados justos. O pecado é retirado de nós e a sua culpa e o seu preço. E justificados mediante a fé, diz Paulo, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O que Paulo diz a Timóteo é justamente que esta conexão com Deus só é possível através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Cristo é, portanto, essa conexão. O que é interessante perceber é que já no livro dos Salmos, tantos séculos antes da vinda de Cristo, alguns conceitos estão presentes. O conceito de que somos pecadores, o conceito de que o nosso pecado nos afasta de Deus, mas o conceito da misericórdia de Deus. Misericórdia que, de acordo com o profeta Jeremias no livro das Lamentações, são a causa de não sermos consumidos. Misericórdias que se renovam a cada manhã. Essas misericórdias tornaram possível a nossa redenção. E Deus enviou ao mundo justamente seu Filho para nos perdoar. Com a vinda de Cristo, nossos pecados podem ser perdoados. Perdoados os nossos pecados, nossa relação com Deus pode ser restaurada. E a condenação trazida pelo pecado é substituída pela promessa da vida eterna. Em Cristo, fomos tornados herdeiros da vida eterna. Em Cristo, nossa relação com Deus foi restaurada. Em Cristo, nosso pecado é tirado de sobre nossos ombros e a culpa é tirada de nós. Eu quero convidá-lo, nesta manhã, a refletir sobre isto. Admitindo que é pecador, porque todos nós o somos. Admitindo e reconhecendo que esse pecado compromete sua relação com Deus. Mas pedindo a Deus que o sangue de Cristo o purifique dos seus pecados e restaure sua relação com Ele. Foi para isso que Cristo veio, para a nossa redenção. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque em Cristo há esperança. Somos libertos do pecado, de sua culpa e de sua condenação. Muito obrigado, porque em Cristo nós temos nossa relação contigo restaurada. E quando nossa relação contigo é restaurada, temos paz em nosso coração. Que cada amigo que nos assiste neste instante experimente esta paz em Cristo Jesus e que neste momento tome a decisão de receber a Jesus como seu Salvador. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Sabia que a cada dia mais e mais pessoas estão participando do Dia Nacional de Ação de Graças? É uma data muito legal. É comemorada sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então por que você não acessa o site açãodegraças.com.br para conhecer? Aproveite, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Participe! Afinal, agradecer faz bem e deixa a gente feliz. Acesse o site açãodegraças.com.br.